Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É uma alegria, querido irmão, querida irmã, compartilhar com você este momento de escuta e reflexão da Palavra de Deus. O profeta Jeremias diz que, ao serem encontradas as tuas palavras, se tornaram para mim um prazer e alegria ao coração. Por isso deixemos, meu irmão e minha irmã, que ao acolher a Palavra de Deus, o nosso coração se encha de prazer e alegria. Deus nos fala porque nos ama. E nós, ao nos sentir amado, queremos também dar uma resposta de amor. Mas isso é possível à medida que temos a capacidade de escutar a sua voz. Por isso aproveitemos bem este momento para ouvir e refletir a Palavra de Deus. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Alguns de Jerusalém diziam: não é a esse que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nos últimos dias, acompanhando a leitura do Evangelho, nós temos visto como que essa tensão entre Jesus e as autoridades judaicas cada vez mais aumenta. O desejo de levá-lo à prisão e de condená-lo à morte. A presença, o ensinamento, as palavras de Jesus incomodam as autoridades daquele tempo. E é justamente esta tensão que o levará ao tribunal e posteriormente à cruz. Por isso vamos com muita atenção fazer a nossa reflexão sobre este texto do Evangelho que nos foi proclamado, porque nos ensina a compreender este mistério, a missão de Jesus. O Evangelho começa dizendo justamente dessa dificuldade de Jesus de publicamente realizar o seu ministério. Diz assim: depois disso Jesus percorria a Galiléia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Como nós sabemos, a Galiléia era sempre considerada como a região da periferia religiosa de Israel daquele tempo. E a Judéia era o centro religioso, onde estava a capital, Jerusalém. E justamente no centro religioso de Israel, Jesus não podia percorrer, porque queriam matá-lo. É bonito perceber esta revelação de Deus. Deus que se revela e se revela sobretudo a partir da periferia religiosa, porque o centro religioso, as autoridades religiosas não tiveram abertura de coração para reconhecer o Messias. Obviamente fica uma pergunta para nós. Será que nós também, muitas vezes, como aqueles chefes religiosos que, mesmo estando no centro da experiência religiosa, não reconhecem a presença de Jesus, o Cristo? Por isso, o Evangelho precisa também nos interpelar. Hoje a palavra fala com cada um de nós. Em seguida, o Evangelho vai falar de uma festa importante. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Entre as importantes festas judaicas
está esta festa chamada Festa das Tendas ou a Festa do Tabernáculo. Que festa é esta? Era uma festa realizada uma vez por ano em Jerusalém, onde tinha uma grande peregrinação. E neste período, os judeus habitavam em tendas justamente para recordar o período em que o povo viveu no deserto, os 40 anos, e justamente habitando em tendas. Por isso, uma das grandes festas judaicas. E quem era realmente judeu, que professava a sua fé, costumava neste período peregrinar até Jerusalém. Logo em seguida, o Evangelho vai dizer assim: mas quando seus irmãos subiram para a festa, isto é, a festa das tendas, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Portanto, mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo perseguido, Jesus sobe a Jerusalém para a festa das tendas, como dito pelo Evangelho, às ocultas, escondido, porque queriam matá-lo. E a gente se pergunta, mas por que queriam matar Jesus? Justamente queriam matar Jesus porque ele revelou-se sendo o Messias, porém, um Messias diferente daquela expectativa que o povo, na verdade, os chefes religiosos, esperavam. Logo mais adiante, o Evangelho vai dizer assim: alguns de Jerusalém diziam, não é esse que procuram matar? Na verdade, aqui entra em questão a identidade de Jesus, se é ele o Messias ou não. Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Portanto, coloca em questão a identidade de Jesus. Quem é Jesus? É ele o Cristo ou não? E se as autoridades procuram matá-lo? Como ele ensina publicamente e ninguém faz nada? E o Evangelho continua. Mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. É interessante como as autoridades religiosas daquele tempo manipulavam as informações. Como nós largamente somos informados pela própria Escritura, naquele tempo sabiam muito bem que o Messias deveria vir de Belém. No entanto, aqui os chefes religiosos estão dizendo que sabem de onde é Jesus, mas o Messias ninguém sabe de onde virá. Sim, esta é uma informação manipulada. Os chefes religiosos manipulam esta informação. E mais ainda, todos pensavam que Jesus fosse da Galileia, que Jesus fosse de Nazaré, mas na verdade Jesus havia nascido em Belém. Pelo fato de ter crescido e vivido a sua infância em Nazaré, então pensavam que a sua origem fosse Nazaré. Portanto, os chefes religiosos não compreendem e não reconhecem que Jesus é o Messias. Então, o próprio Jesus entra em cena, como diz o Evangelho. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Primeiro é interessante porque o Evangelho ressalta que Jesus ensinava, portanto, é o novo mestre e em alta voz, justamente para mostrar a sua autoridade. Mesmo não sendo reconhecido pelas autoridades judaicas, Jesus tem consciência da sua identidade. Ele é o Messias, ele é o mestre por excelência que ensina as coisas do Pai. E é bonito quando Jesus diz que não veio por vontade própria, mas ele foi enviado por aquele que é verdadeiro, o Pai. Aliás, o Evangelho insiste sempre em mostrar esta intimidade, esta comunhão entre Jesus e o Pai. E o Evangelho termina dizendo assim: porém eu o conheço quando venho de junto dele, porque venho de junto dele, e foi ele que me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Portanto, a tensão entre Jesus e os chefes religiosos aumenta cada vez mais, querendo prendê-lo e querendo matá-lo. Mas a autoridade de Jesus é superior à maldade do coração dos chefes religiosos daquele tempo. E o Evangelho termina falando justamente que a sua hora ainda não chegara. E qual é a hora de Jesus? A hora de Jesus é a hora da sua prova final, é a hora da cruz. Por isso peçamos que, ao contrário dos chefes religiosos daquele tempo,
tenhamos a sensibilidade para acolher Jesus como Messias, como nosso Salvador. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos peregrinando com Jesus. Também é preciso que deixemos que a palavra que nos acompanha nos ajuda não somente a ver Jesus como espectadores, mas que experimentemos também nós este encontro com o Mestre e celebremos com Ele tudo o que acontece em Jerusalém. Não há forma melhor de concluir este nosso encontro do que nos colocando diante do Pai Eterno, aquele que nos enviou Jesus como nosso Salvador e Senhor, e a Ele elevar a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos por esta oportunidade de acolher a palavra de Teu Filho Jesus, o Evangelho que nos ilumina. E te pedimos, Pai, envia-nos o Teu Espírito, para que tenhamos a sabedoria e o discernimento para reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.